Então, você deseja jogar nas suas campanhas de RPG com os famosos mechas japoneses, aqueles robôs gigantes, aquelas naves de combate tripuladas, e você deseja fazer isso utilizando o sistema Daimon do suplemento Anime RPG, mas não sabe direito como que aquilo funciona? Pois fica aqui, que depois da vinheta é sobre isso mesmo que nós vamos falar. Como construir mechas em Anime RPG. Eu volto já, não sai daí, hein? Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e se você ainda está aqui comigo é porque você quer aprender como construir mechas em Anime RPG. Bom, pessoal, antes de mais nada, deixa eu dizer para vocês que este não é o nosso primeiro vídeo sobre a construção de mechas. Esse é o vídeo de número 2. Não fica triste, não fica preocupado. Eu deixei aqui no card um link que vai levar você para a playlist e lá você vai poder assistir o nosso primeiro vídeo, onde eu falo a respeito de volume, peso teórico do mecha, eu falo a respeito de motor, esqueleto, né, estruturas, tá? Eu ensino como você calcular a altura, o peso, tá? Então, é uma parte bem interessante do vídeo 1, né, que você precisa depois assistir lá também para que você possa compreender, tá? Como é que funciona, tá bom? Hoje nós vamos continuar dando sequência, né, o estudo da construção dos mechas, tá? Nós vamos falar hoje a respeito de giroscópio, nós vamos falar hoje a respeito dos atributos do mecha, força, constituição, né? Então tem muita coisa legal aqui, tá bom? Para a gente continuar produzindo robôs gigantes super interessantes para você utilizar nas suas aventuras de RPG. O quê? Caiu aqui de paraquedas e nem sabe o que é RPG de mesa? RPG é um jogo de interpretação de personagens, no qual um grupo de amigos se reúnem para criar uma história e vivenciar as aventuras presentes nessa história. Então, normalmente existe um narrador, que é quem vai criar o cenário, propor os desafios, e existe um grupo de jogadores, onde cada um deles irá interpretar um personagem e viver as aventuras, os desafios propostos pelo narrador. E se você achou interessante e quer saber mais sobre isso, olha aqui no link, tá? Que eu deixei no card, levando para uma outra playlist chamada RPG para iniciantes lá no meu canal, onde eu explico tudo que você precisa saber como iniciante para poder jogar Anime RPG. Mas se você já é de casa, já joga RPG, já curte essas aventuras, vamos lá aprender como trabalhar, tá? Com os mechas. Vamos lá comigo, tá bom? Antes da gente começar a falar propriamente a respeito, né, do giroscópio, a respeito, a gente precisa fazer relembrar uns conceitozinhos rapidamente, né? Por exemplo, a gente precisa lembrar que a gente chama de mecha os robôs, né, gigantes dos tokusatsu japoneses, dos animes e mangás japoneses, como, por exemplo, Guerreiras Mágicas de Heihachi, Jaspion, Jiraiya, Changeman, mas também a gente chama de mecha naves tripuladas, naves de combate, armaduras cibernéticas, tá? Que tenham inteligência artificial mínima, tudo isso pode ser considerado mecha em japonês. Em japonês o termo mecha ele é bem abrangente. Aqui a gente está trabalhando, dando ênfase maior para os gigantes, que é a parte mais legal dos mecha, são os gigantes, tá? E temos que lembrar que para poder construir um mecha, você precisa respeitar aquela proporção mágica que eu ensinei para vocês no vídeo 1, né? Ou seja, para cada metro de altura, você tem que ter meio metro de largura e 33 centímetros de profundidade. Nós vimos que para calcular o volume, você multiplica a altura
pela largura e pela profundidade. Para calcular o peso teórico, você pega o volume e multiplica pelo índice, né, de peso. Esse índice de peso, ele depende do tipo de meca que você está querendo montar. Se você quer montar um meca leve, que tenha maior flexibilidade, saiba combater, você pega o volume e multiplica por 200 quilos. Você quer um meca mediano, que ele seja rápido, ágil, mas que também tenha uma boa proteção, você pega o volume e multiplica por 300 quilos. E se você quer um meca pesadão mesmo, aquele que aguenta porrada, né, e que tudo bem que ele não é bom em combate, mas ele é excelente, né, como tanque de combate, então você vai pegar o seu volume e multiplicar por 400, tá? E aí você vai calcular o esqueleto, você vai calcular o cockpit, o tipo de motor necessário, com base nas informações que eu passei para você lá no primeiro vídeo, né? Hoje nós vamos dar sequência ao estudo falando a respeito do giroscópio, que é uma ferramenta extremamente importante para os mechas e que sem ela o seu mecha não consegue sequer ficar de pé ou sair do lugar. Quer saber mais a respeito do giroscópio? Vem comigo então, vamos falar sobre o giroscópio. O giroscópio é um instrumento que faz com que o mecha se equilibre e consiga manter as suas funções motoras, por mais complexas que elas sejam. Esse mecanismo, ele é delicado e ele é muito importante para o mecha. Por quê? Porque se o giroscópio não trabalhar de forma eficiente, o robô pode perder o equilíbrio e pode até, inclusive, não conseguir se manter de pé. Esse dispositivo, giroscópio, né, ele se assemelha a um complicado peão. Peão, aquele brinquedo, né, de criança que o pessoal amarra a corda e lança, muito bem. Ele tem mais ou menos esse formato. Só que ao contrário do brinquedo, né, ele consegue girar nas 3 dimensões. E ao girar nas 3 dimensões, ele consegue manter o equilíbrio do mecha. Ele consegue estabilizar o mecha. E isso faz com que o mecha não perca o equilíbrio, tá? Para você poder entender o giroscópio, você tem que ter em mente que ele depende da agilidade relativa do mecha. Ou seja, quanto mais ágil você quiser que o seu mecha seja, maior terá que ser o volume e o peso do giroscópio, tá? Então, um giroscópio curto, né, leve, indica aí um robô mais pesado, mais difícil de manobrar, né, com mais dificuldade para articular gestos, né, ações. E um giroscópio mais pesado significaria, né, um robô aí mais, né, um robô mais eficiente, né, com o controle das suas funções, né, mais, digamos assim, ágeis, né? Ele se movimentaria melhor, ele realizaria ações com uma maior rapidez, ele alcançaria uma velocidade maior, né? Então, enfim, é muito importante, principalmente se você estiver pretendendo criar um mecha mais voltado para os ataques físicos, né? Mais voltado para o combate corporal. Então, é muito importante que você dê atenção, tá? Um pouquinho de atenção a mais para o giroscópio, tá? Então, como a gente já está aqui, né, falando sobre a agilidade do mecha e tudo, então é preciso você ter em mente que quando eu falo agilidade do robô, é o mesmo tipo de agilidade, por exemplo, do humano, né? Então, já estamos entrando na parte dos atributos, nós vamos começar a falar a respeito dos atributos dos mecha. Pensou que os mecha não tinham atributo? Pois é, você está redondamente enganado, né? No sistema Diamond, tudo que existe possui atributo, inclusive os mecha, tá bom? Vamos então falar sobre a força e a constituição de um mecha? Vamos lá. Força de um mecha, né, ou constituição de um mecha, normalmente são determinadas pelo peso teórico, né? Pense comigo. Quanto maior for o peso do robô, né, maior será a sua força, né? Maior será a sua constituição, ou seja, a sua capacidade de aguentar impacto, tá bom? Então, quando eu falo em força e constituição, tem que ter em mente que isso está relacionado ao peso teórico, tá? Então, se eu dar uma olhadinha para essa tabela que está aqui ao lado, né? Se você puder dar uma olhadinha aqui comigo nessa tabela, né? Você vai ver que essa aqui é a famosa tabela de valores de força, né?
que tem em qualquer livro do sistema Daimon, tá? Então, você quer criar um anjo, um demônio, um humano, né, qualquer criatura em Daimon, né? Quando você quer calcular a força dela e saber do que ela é capaz de fazer com o atributo força, essa tabelazinha aparece aqui, tá? Se você quer saber mais a respeito dessa tabela, dá uma olhadinha no link que eu deixei aqui no card. Esse link vai te levar para nossa playlist do Sistema Daimon, e lá você vai poder ver todos os vídeos que eu fiz sobre o sistema e tirar essa e várias outras dúvidas que você possa ter sobre esse sistema show de bola. Tá bom? Então, vamos lá, né? Então, se você olhar para a tabela aqui ao lado, né, você vê que ela, ao contrário da tabela lá do livro, ela já começou no 6D. O que é que significaria esse 6D, né? Esse 6D aqui, né? Esse D maiúsculo aqui, né, tem a ver com dados, só que não são os dados de jogos, os chamados dados de RPG. Ele está falando aqui em dados de comparação. É que no sistema Daimon, né, todos os seres eles têm os seus atributos, as suas habilidades medidas em valores de dados. Por exemplo, se você é um humano, né, se você é um humano, o menor valor que você pode ter no atributo é 3, né, e o maior valor é 18. Por quê? Porque o humano ele é criado com 3 dados de comparação. 3D6. Se eu jogar 3D6, né, para criar um personagem, jogar 3 dados de 6 lados, o menor valor que eu posso ter é 1 em cada lado, né? Então, se eu nos 3 dados eu tirar 1, eu vou ter 3, somando, né? Somos 3 dados, eu vou ter 3. E o maior valor que eu posso tirar é um 6 em cada lado. Então, se eu tiver 3 dados, jogar os 3 dados e todos derem 6, eu vou obter o maior valor que um humano pode ter, né, no seu atributo, que é 18. Então, é assim que a gente faz, que a gente cria atributos, né, levando em comparação os dados de comparação, tá? Então, aqui no sistema Daimon, você começa, tem seres de 1 dado, seres de 2 dados, seres de 3 dados, 4 dados, né? O humano é 3 dados, o vampiro é 4 dados, tá? E por aí vai, tá? Não tem, né, limite para parar isso aí, não. E aqui a gente vê que os nossos mechas, eles já iniciam, ó, com 6 dados de comparação. Então, o mecha, ele já inicia com uma força, né, equivalente a 6 dados, tá? Isso, ó, vai de 450 quilos, o peso de um mecha inicial, né, 450 quilos. Os atributos, se ele tiver 450 quilos, ele vai ter 31 em força e em constituição. O máximo em quilograma que ele pesa, tá? 900 quilos. E o bônus de dano dele é mais 9. Então, a gente tá vendo aqui que se a gente pegar um mecha e fizer, né, a comparação dos atributos dele usando 6D, que é o valor inicial, o mecha mais fraco que a gente vai criar, né, é esse daqui, tá? Que tem 450, né, quilos, podendo chegar no máximo a 900, ou seja, vai variar de 450 a 900 quilos. Ele também vai ter atributo, força e constituição 31, tá? Força 31, constituição 31. E o bônus de dano dele é mais 9. Quer dizer que se ele der um soco, né, em alguma coisa, você vai jogar o dano correspondente ao soco dele, né? Vamos supor que seja 2D6. Você vai jogar os 2D6 e acrescentar mais o bônus de dano, mais 9. Então, no mínimo, né, ele vai causar o quê? 11 de dano. Se ele der 2 pio nos dados, no mínimo vai causar 11 de dano. Então, veja que é uma força muito grande, né? E esse é o mais fraco. O mais forte aqui, ó, no atributo CRD, né, ele teria um peso variando entre 800 a 1.600. Então, veja que sempre dobra, né, ó, do menor para o dobra. Ele vai ter 36 na força ou 36 na constituição, né, e ele vai ter até mais 11. Aí tem 7D, 8D, 9D, né, e não para aí não, viu, a tabela parou aqui, mas no livro ela prossegue. Então, você vai poder criar robôs, né, com força bem grande, né? O que fica claro aqui pra gente é que para um mecha, né, um mecha inicial, né, não sei, assim, algo muito fora da escala
da escala Kyodai, né, escala gigante, você tem que começar com força e constituição pelo menos igual a 31, tá? Aí você vai e sobe. Enquanto o ser humano só chega a 200, o robozinho lá, o Mecha, ele já inicia, né, com uma força, uma constituição de pelo menos 31. Tudo bem? Vamos seguir. O motor, né, que foi escolhido previamente, ele também é responsável pela criação da força muscular. Então, de onde vem a energia para mover, né, os supostos músculos do robô, né? A gente sabe que o robô, na verdade, não tem músculo, né? Na verdade, são articulações metálicas. Mas de onde vem essa energia capaz de movimentar, né? De movimentar os membros, né? Fazer ele socar, fazer ele chutar, pular, né? Essa força, essa energia, ela também vem, tá? Da energia produzida pelo motor, vem tudo do motor, né? Por isso é tão importante, como a gente viu no vídeo passado, é tão importante você prestar atenção no motor que você está colocando no seu robozinho, né? Porque senão você acaba, em vez de auxiliar, prejudicar a sua criação, tá certo? O motor, além de responsável pela força muscular, ele também é responsável pela velocidade, tá? E por isso ele ocupa, assim, tanto espaço e peso dentro da estrutura do mecha, né? Ele ocupa um espaço, um peso muito grande, o motor, né? Então, grande parte do abdômen lá do mecha é ocupada pelo motor e pelos outros instrumentos necessários para fazer esse motor funcionar. Tá? Essa é a chamada casa da máquina, né? Sala da máquina, como o pessoal chama na RNAV, tá bom? Agora que nós já entendemos, né, mais ou menos o valor inicial, que precisa ter a força, a constituição de um robô, nós já falamos sobre a importância do motor, né? Reforçamos mais ainda a importância do motor. Nós vamos dar sequência falando agora a respeito de armadura e de pontos de vida, tá certo? Então, também, quando você cria um mecha, você tem que levar esses dois, né, digamos assim, valores em consideração. Comecemos, por exemplo, com a armadura. Uma vez que você escolha o motor, o giroscópio, o cockpit, né? Você precisa acrescentar uma armadura. A armadura é o equivalente a uma carroceria de um carro, né? Então, imagine você botou lá todas as peças do carro e agora você precisa cobrir essas peças de tal forma que elas fiquem protegidas, que nada possa vir e desmontar, né, aquela estrutura que você montou. Então, no robô também é do mesmo jeito. Você encaixa lá o cockpit, encaixa lá o motor, e agora você precisa cobrir, revestir isso com uma carroceria. Essa carroceria no robô, ela é chamada de armadura, tá? Então, a armadura, né, seria mais ou menos a carroceria, a proteção, né, que reveste lá. Seria como, por exemplo, a pele do nosso corpo, a gordura que fica por debaixo da pele, né? E que serve para proteger os órgãos vitais, tá? Seria mais ou menos isso. O peso para se revestir um mecha com uma liga metálica semelhante à dos tanques de guerra do século XX é igual ao valor do IP em porcentagem, do peso teórico do mecha, de acordo com a tabela abaixo. Então, ele está dizendo que se você quiser criar uma armadura que seja semelhante ao revestimento dos tanques de guerra do século XX, né? Para quem não sabe ainda, os tanques de guerra que foram fabricados no século XX, eles foram os instrumentos de guerra com maior armadura já desenvolvida pelo homem. Então, se você quiser que o seu robozinho, o seu mecha, ele tenha uma proteção semelhante, parecida, né, com o revestimento dos tanques de guerra, você vai ter que calcular um IP, tá? Um índice de proteção. E esse índice de proteção, ele está relacionado com o peso teórico do mecha, ou seja, ele é calculado em cima do peso teórico do mecha, tá? Então, dependendo do peso, você vai ter um determinado índice de IP. E quem é que te diz qual é esse índice? Quem te diz é essa tabela aqui que eu estou para mostrar para vocês. Então, nessa primeira coluna aqui você tem um índice de proteção, que está variando de 5 até 60, né? Lembrando que quanto maior o índice de proteção, mais difícil é destruir o seu robô,
tá? Aqui nós temos algumas substâncias, ó, nós temos o aço do século XXI, né? Nós temos o aço do futuro, que seria um aço hipotético mais resistente, né, do que o aço que a gente conhece, seria um aço desenvolvido por uma civilização mais evoluída que a nossa. Aqui nós temos materiais experimentais, ou seja, materiais que ainda não estão sendo usados, mas que já estão sendo desenvolvidos pelos cientistas. E aqui nós temos materiais alienígenas, materiais de uma outra civilização inteligente, vinda de outro mundo, talvez até mais evoluída do que nós, tá? Então, nós temos aqui, e nós vamos comparar, né? Então, se for o aço, né, por exemplo, a porcentagem dele, né, vai ser, ó, igual aqui, né, ao valor do IP, tá? Então, ele vai ter IP 5, se ele tiver porcentagem 5%, IP10, 10%, né? Se for o aço do futuro, é 1% a menos, ó. Se for materiais experimentais, 3% a menos. E se for alienígena, 2% a menos. O que é que isso significa? Isso significa que o aço do século, com o aço do século XXI, né, você vai ter um robô, digamos assim, como é que eu posso explicar de uma forma que vocês compreendam? Um robô com uma armadura semelhante à dos tanques de guerra, tá certo? Aqui você vai ter o mesmo IP com um gasto menor, 4%. Apenas 4% do peso teórico. Aqui, para você ter o IP5, você gastou 5%. Aqui você vai gastar 1% a menos. Aqui você vai gastar 3% a menos. E aqui, ó, 2% a menos. Então, veja, né, que esse material alienígena, ele vai produzir um robô com o mesmo índice de proteção, mas com um gasto muito inferior, tá? Então, você vai gastar muito menos em revestimento para poder obter a mesma armadura. Então, veja que à medida que você vai aumentando o IP aqui, ó, isso vai acontecendo em todos eles, a redução é sempre a mesma, né? Então, para construir um robô com revestimento de aço do século XXI, eu vou gastar muito mais do que do aço do futuro. Do aço do futuro eu gasto menos e ainda tenho um resultado melhor, tá bom? Então, você vai escolher, claro, quando você estiver criando o seu robozinho, qual é o material que você vai utilizar na construção dele. Claro que isso também depende do narrador, o narrador vai lhe dizer qual dessas substâncias existem, qual dessas substâncias elas são permitidas na campanha, vai que se for uma campanha muito espacial, você poderá ter direito até materiais alienígenas, mas se já for uma campanha mais fixada na Terra, né, mais no futuro, o máximo que você vai chegar é até os materiais experimentais, tá? Então, dependendo do que o narrador permita, você vai poder ter uma proteção muito maior com um gasto de peso teórico inferior. Outra coisa também que você tem que ter em mente é que o narrador ele pode, inclusive, criar outros padrões de armadura, tá? Ele pode, por exemplo, determinar uma substância que saia mais cara do que o aço do século XXI, ou uma outra que saia mais barata do que os materiais alienígenas. Então, vai depender da criatividade do narrador. O jogador também pode, inclusive, dar sugestões para o narrador. Ele pode criar e sugerir materiais hipotéticos. O narrador, o meu robô é criado com galho, que é uma substância que existe no meu planeta, e essa substância, ela é apenas 1% do peso teórico. E aí, se o narrador permitir, né, se o narrador aceitar, ele vai determinar um custo para você poder construir o seu mecha com esse material. Claro que no final, né, gente, a última palavra sempre é do narrador. Aqui estão as opções dadas pelo sistema, tá? Mas o narrador, ele é livre para modificar, alterar, fazer o que ele achar melhor, tá bom? Beleza? Vamos falar agora sobre pontos de vida. E por que a gente tem que falar sobre pontos de vida? Porque, por melhor que seja a armadura, por mais alto que seja o seu IP, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, se o seu guerreirozinho lá, ele luta constantemente, o seu robôzinho, ele tá sempre metido em combate, vai chegar um momento que aquela armadura vai ser desgastada, vai chegar um combate em que o dano vai ultrapassar o IP de proteção da armadura. E ao ultrapassar o IP de proteção da armadura, né,
esse dano vai acabar se convertendo em perda de vida, né? Em perda do que a gente chama no RPG de pontos de vida, tá? Então, assim como para os humanos, anjos, demônios e criaturas, né? Também para o meca, os pontos de vida, eles são a representação da sua vitalidade, a representação, né, da sua vida, como a barrinha de vida lá do videogame, né? Então, os PVs de um meca, eles são calculados pelo peso deste, tá? Então, cada 25 quilos, né, que o teu robô tiver, equivale a um PV, tá certo? Então, a cada 25 quilos equivale a um PV. Mas atenção, preste atenção, estes PVs não são aplicados como em seres humanos, mas seguem a tabela de alocação de porcentagens abaixo e não podem ser transferidos. Isso significa que uma vez que os 10% dos PVs do braço direito sejam destruídos, o braço inteiro será destruído, tá? Então, o que é que ele está querendo dizer aqui? Quando você está lutando com um ser humano, vamos supor que o ser humano tem 10 PV. Aí você dá um soco, tira 5 PV, tá? O narrador, ele tem duas opções. Ele pode absorver esse dano como sendo sofrido ao sistema inteiro e dizer que você perdeu 5 PV, tá? Ou ele pode localizar esse dano, tá? Ele pode dizer, ó, o golpe foi tão forte, né, que o teu braço não tá mais conseguindo mover o braço, ele quebrou o teu braço, tá? Isso é opcional, o narrador pode fazer como ele preferir. Na maioria das vezes, é comum a gente utilizar como dano ao sistema, né, para evitar que o jogador perca membros, né, fiquem, né, inutilizados para o combate, tá? Então, normalmente, um narrador, ele costuma deixar o seu jogador em daimon jogar até os PVs zerarem, tá? Então, enquanto ele tiver um PV, pelo menos ele vai estar com os braços, as pernas funcionando, né? Agora, quando zera, inicia-se a contagem para a morte, que a gente já viu em vídeos anteriores que não basta zerar o PV para morrer em daimon, você tem que chegar até -5, né? Chegou em -5, aí morreu, aí só com ressurreição, né? Enfim, mas no robô, isso é um pouquinho diferente. Por quê? Porque no robô, os PVs, eles não estão como num sistema, tá? Eles não estão alocados em sistemas, eles estão alocados em membros. Isso quer dizer, por exemplo, que a cabeça, ela vai ficar com 10% dos PVs. O tronco, 20%. O abdômen, né, 10%. O braço direito, 10%, esquerdo, 10%, perna direita, 20% e a perna esquerda, 20%. Então, vamos imaginar, para vocês terem uma ideia melhor, que o nosso meca, ele tenha PVs igual a 100, né? Se o meca tiver 100 PVs, tá? 100 PVs, como é que esses PVs estariam distribuídos? Vamos fazer a distribuição aqui. 10% de 100 é 10, então a cabeça dele teria 10 PVs. 20% é 20, né? Abdômen, 10%, mais 10 PV aqui no abdômen. 10% no braço direito e 10% no braço esquerdo, tá? Perna direita, 20%. E perna esquerda, 30%. Claro que eu já coloquei um valor inteiro, né, 100 PVs, para facilitar aqui a nossa distribuição, para a gente não ter que ficar usando calculadora, mas você pode fazer isso com a ajuda da calculadora, seja qual for o valor. E o que você tem que ter em mente quando você terminar? Para você saber se você distribuiu direito, né, você vai somar tudo e no final tem que dar quanto? 100%. 3, 4, 5, 6 e 2, 8. Então, eu errei aqui em algum lugar. Aqui, né, no 30, não é 30, é 20, né? Pronto. Agora sim, 100%, tá? Então, cuidado, tudo bem? Cuidado. E quando você somar, tem que dar 100%. Tem que fechar os 100 PVs lá, que é o nosso 100%. Tudo bem? Então, é assim que a gente distribui. Aí, você tá no meio de um combate, você tá lá lutando. Aí, o robô do seu inimigo resolve te acertar um soco no meio do abdômen. Ele é mais rápido e você não consegue defender. Aí você leva uma porrada no meio da barriga do seu robô.
Vamos supor que ele tira lá 7 PVs nessa pancada, né? Ele atravessa a sua barriga e tira 7 PVs. Então, isso quer dizer que o seu abdômen, dos 10 que tinha lá, né? Você perdeu 7, só falta 3, tá? Se ele acertar mais um golpe desse no seu abdômen, ele vai abrir um buraco lá, tá certo? Abrir um buraco, provavelmente vai prejudicar algum aparelho, né? Que esteja lá, tá certo? A cabeça, do mesmo jeito, né? 10 aqui na cabeça, se tivesse sido um soco na cabeça, ele estaria bem pertinho de abrir o cockpit e expor os seus guerreiros, né? Então, você não pode, por exemplo, dizer, ele levou 7 de dano, esse dano aí foi distribuído em qualquer parte do corpo. Não, é sempre um dano centralizado. E quando zerar os PVs daquela parte do corpo, aquela parte fica inutilizada, né? Então, se zerar os 10 PVs do braço direito, o robô vai lutar sem o braço direito, porque ele ficar lutando só com o braço esquerdo. Se for os 20 PV da perna direita, então vai ser um problema sério, ele vai ter que lutar pulando de um pé só, ou então ele não pode mais lutar, porque ele está sem uma das pernas, tá? Então, tem que se tomar muito cuidado, evidentemente, na hora de escolher e distribuir esses PVs, né? Por causa desse probleminha aí. Então, vamos continuar aqui vendo como é o valor que a gente tem de PV para distribuir. Estamos falando de um monstro de metal do tamanho de um prédio de 3 andares. 3, 4 ou mais, né? Andares, tá? Mechas, normalmente, eles têm entre 1.000 e 5.000 PVs no total, né? Então, veja que não é qualquer pancadinha que vai quebrar um braço de um bicho desse, não é um bicho desse de 5.000 PVs. 5.000 PVs, cada braço dele, 10%, cada braço dele vai ter 500 PVs. Então, para você tirar, né, 500 PVs enfrentando, por exemplo, um IP de 40, né? Você vai ter que dar danos superiores a 40 para poder tirar um PV dessa criatura, tá? Então veja que são realmente muito difíceis de serem destruídos e só podem realmente serem destruídos por outras máquinas iguais a elas, né? Então, para enfrentar um mecha, você precisa ter outro mecha, não tem outra maneira, tá? Eu espero que tenha ficado bem entendida essa questão da distribuição dos pontos de vida do mecha, da armadura, né? Tá ficando cada vez mais interessante, não é não? Então, se você curte, né, dá para fazer agora uma campanha super legal, onde todos os personagens, heróis, guerreiros, vilões, todos lutem através de mechas, já pensou? Né? E aí vai ganhar aquele que tiver construído o mecha mais poderoso, né, o mecha mais interessante. Vamos ver o que mais tem para acrescentar nos mechas? Vamos lá. Tem aqui uma observação, né, que eu coloquei aqui para vocês. Em campanhas futuristas, nas quais materiais mais resistentes que o aço tenham sido descobertos ou produzidos, este valor em porcentagem pode ser bem reduzido, né? Que valor em porcentagem que ele está falando? Exatamente esse valor aqui, né, gente? Então, aquilo que eu falei para vocês, o narrador ele pode determinar que no mundo dele existem outros materiais, né? Com uma porcentagem de peso teórico muito menor, tá certo? E aí, muito mais proteção com um gasto menor de peso do robô, né? Isso dá para criar um robô bem mais consistente, né? Bem mais refinado, com pouco gasto de pontos, né? De construção. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre a parte realmente legal de toda essa história. Vamos falar sobre armamentos, o que é que dá para colocar nos robozinhos para deixar eles cada vez mais fascinantes, interessantes e destrutivos, hein? Quer ver? Então, bora lá. Após a construção de mecha, né, propriamente dito, nós vamos agora falar a respeito dos esperados armamentos, né, ou seja, dos máquinas, armas, utensílios, né, que você pode acoplar esses robôs para poder causar danos ao seu oponente, tá? Vamos começar com o mais básico de qualquer armamento que um mecha possa conter, os punhos, né? Os punhos são com certeza aquilo que todo mecha, né, todo robô, ele pode usar, tá? Então, não imagino você criando um robô que ele não tenha
punhos. É claro que se o seu mecha ele for uma nave de combate, isso pode acontecer, né? Como, não sei se eu falei isso para vocês, mas o termo mecha em japonês ele também abrange, além dos robôs, ele abrange também as armas, os tanques, né? Os helicópteros, as naves de combate, tá? Mas aqui a gente partindo do pressuposto que sejam robôs gigantes, né? Eles terão punhos. E os punhos de um mecha, eles causam duro impacto, né? Eles causam uma grande porrada. Essa porrada ela é proporcional ao peso do mecha. Cara, tudo tem a ver com peso, professora. Tudo, gente, tudo tem a ver com o peso, para vocês verem como o peso do mecha é importante. Aqui, quando a gente trabalha com mecha, tamanho, peso, é documento sim, né? É muito importante. Além do peso, você também tem que levar em consideração o que a gente chama de bônus de força. Então, para você saber o dano, o impacto causado por um soco dado por um mecha, você vai levar em consideração o peso do mecha e o bônus de força que ele causa, né? Cada ataque bem sucedido. Então, se o ataque foi bem sucedido, se ele conseguiu acertar, tá? Aí você vai pegar o valor correspondente ao dano, acrescentar o bônus de força. Então, veja essa tabela aqui, ó. Aqui você tem o peso do robô, né? Medido em toneladas. E aqui você tem o dano causado pelos punhos, tá? O dano causado pelos punhos. Então, se o teu robô ele tem até 2 toneladas, ele causa 2d6 de dano. 2 a 4 toneladas, 3d6. 4 a 8 toneladas, 4d6. 8 a 16 toneladas, 5d6. E assim sucessivamente, né? Veja que toda vez que eu dobro aqui, né, o peso, a tonelada, eu dobro a tonelada, ó, até 2, de 2 a 4, de 4 a 8, é sempre o dobro. Toda vez que eu dobro, o que é que acontece com os punhos? Eles aumentam 1d6. Então, isso é uma regra que você pode utilizar para calcular, né, punhos para mechas que tenham peso maior do que 1.000 toneladas, né? Não sei se você vai chegar a tudo isso, eu particularmente acho um exagero, mas nunca se sabe, às vezes a campanha vai mais longe do que o que a gente imagina, tá? Então, isso aqui é o punho. Então, você tem aqui do lado o peso, né? Como eu falei, tem relação com o peso, tá? Então, o peso, ele vai dizer para você o valor do dano causado, né? Da variável, dos punhos. Essa variável vai ser acrescida, por exemplo, da força, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, vamos supor que o teu robô, ele cause mais 9, né? Mais 9 de dano de bônus de dano. Então, aqui seria o quê? Seria 3d6 mais 9, 6d6 mais 9, dependendo do peso dele, tá? Então, é assim que a gente calcula o dano causado pelos punhos de um mecha, tá bom? Mas, e se eu quiser melhorar mais isso ainda, professora? Se eu quiser acrescentar aos punhos do meu robô garras, né? Igual garras de animais e tudo mais, claro, feitas de metal, né? Então, você tem que lembrar que, por exemplo, se essas garras que você quer colocar, elas forem retráteis, igual as garrinhas do gato, né? Aparece, desaparece, elas vão pesar 2% do peso total do mecha. Lembra que você tem que utilizar o peso do mecha como se fosse os pontos, né, que você tem para gastar, os pontos de personagem. Pois é, se você quiser colocar garras retráteis nela, vai custar 2% do peso total. E vai causar um dano de acordo com o tamanho destas, ou seja, quanto maior a garra, né, quanto maior for a garra, maior o dano. O conjunto de 2 garras pesa um total de 4%, né, então é 2% por garra. Tá? Por mão, né? Se eu colocar garras numa mão, é 2%. Se eu quiser colocar nas duas, é 4%. Eu posso colocar só numa, né? Fazer igual o Wolverine, só uma das mãos dele tem garra, as outras não, tá? Ou eu posso gastar os 4%, se eu tiver bem, né? Tiver com baixa pontuação sobrando, colocar dos dois lados, tá? E aí a gente volta de novo para essa tabela aqui, né? A gente já tinha aqui, por exemplo, nós temos lá um robô de 2 toneladas, ele causa 2d6 só com o punho dele, mas se ele atacar com a garra, ele ganha mais 1d6.
O de até de 2 a 4 toneladas, mais um D6. Então, de 4 a 8 e de 8 a 16, 2 D6. Então, veja, ó, cada vez que quadruplica, ó, do 2 para o 8, né, um D6. Do 8 para o 32, 2D6, e por aí vai, tá? Então, essa é uma forma também de você ver que as garras, elas vão aumentando, né, a cada, né, valor do peso aí do seu robô, né, mais danos você vai provocar com a garra. Então, veja que é um bom negócio bater com as mãos, né, se você resolver que o seu robô, ele só luta, né, com punhos e garras, né, vamos supor que você tenha um de 2 toneladas, né, você tem um robô aí de 2 toneladas, tá, ele vai ter um dano de quanto, né, ele vai ter um dano de quanto, né, 2 toneladas, tá, que é aqui, ó, né, 2 toneladas é 2.000 quilos, tá, então com 2.000 quilos ele vai ter mais 15, né, de bônus de dano, então ele vai ter um ataque de 2D6, mais um D6 da garra, né? Vai 3D6, 3D6 mais 15. É uma senhora pancada, tá? Uma senhora pancada. Se ele tirar 3 pio, que é o menor valor que ele pode tirar nesses D6, ele vai ter 3 vezes 1, 3, mais 15, 18. Então, o menor dano que ele pode causar, né, é 18. Tá? 18 já é um valor bem significativo, né? E o maior valor, se ele tirar 3, 6, né? 18 mais 15 dá 33. Então, ele pode chegar até 33 de dano apenas usando as garras, né, das suas mãos, tá? Se você quiser tornar esse negócio um pouquinho mais interessante, se você quiser, por exemplo, aclopar a ele uma metralhadora, né? Então, vamos falar sobre os mechas, né, que podem ser equipados com qualquer tipo de metralhadora, tá? Metralhadora, gente, ela é uma arma que ela não é muito bem manejada por pessoas porque ela é pesada, então ela precisa ficar sobre um tripé, né? Precisa ficar sobre um apoio. Já o robô, ele tem força suficiente para manipular. Uma metralhadora para ele é como um fuzil para um ser humano, tá? Então ele não tem problema quanto a essa questão, tá? Então, se qualquer uma das metralhadoras, né, que já são comercializadas, né, como por exemplo a M60, a M214, a 6-pack giratório, né, a antiaérea 50, todas elas podem ser acopladas a um robô. Não costumam ser usados em combates com outros mecha, mas contra alvos humanos, né? Normalmente você vai utilizar aquela metralhadora para atacar alvos inferiores, não assim contra um outro mecha, tá? Metralhadoras são controladas com uma perícia, então para poder o seu robô ele utilizar a metralhadora, não basta ele ser capaz de segurá-la, né? Ele também precisa ter no cérebro eletrônico dele lá, tá? Ele precisa ter as informações necessárias para manusear essa metralhadora. É mais ou menos como quando você compra um computador, né? O computador, ele tem ele foi criado com a possibilidade de, por exemplo, você gravar músicas nele, mas se você não colocar lá um programa de gravação, ele não vai saber como fazer isso. Então, o teu mecha também precisa ter uma perícia, ele precisa ter um conjunto de informações de aprendizagem no uso de metralhadoras. Como é que você faz? Você compra a perícia para ele, tá? E aí ele vai poder usar a metralhadora. Aqui nós temos as 3 metralhadoras mais comuns, né, que existem por aí, a M60, a M214 e a KPV-50, tá? Temos que lembrar que cada tiro de uma metralhadora dessa pesa 100 quilos, o negócio, a munição é bem pesada, pesa 100 quilos. Nós temos aqui a M60, por exemplo, o peso dela é 50 quilos, ela tem uma cadência 5, isso quer dizer que ela dispara 5 tiros por turno. O alcance dela é até de 250 metros e cada tiro disparado por ela causa 2d6 se atingir o alvo. Então, veja que é uma metralhadora bem eficiente, tá? Lembrando que o peso aqui, né, os 50 quilos, como ela vai ficar acoplada ao robô, né, esses 50 quilos tem que ser levado em consideração no cálculo do peso teórico, tá? A M214 também pesa 50 quilos, só que ela tem cadência de até 10 disparos. O alcance dela é
8 vezes maior, né? 2.000 metros. E o dano dela também muito superior, né? Ela causa 2D por cada disparo. E a KPV-50, que embora também tenha o mesmo peso, tem a mesma cadência da M60, 5 balas por turno. Ela tem um alcance superior ao da M214, ela tem um alcance de 2.500 metros, e o dano dela também é superior ao da M214, que é 310, 310, ó, 3D10, tá? Que é 3D10 de dano, tá bom? Então veja que são 3 metralhadoras extremamente eficientes. Professor, e podem existir outras? Bom, o narrador pode criar uma metralhadora, se assim ele preferir, tá? Que seja mais pesada ou mais leve, que tenha uma cadência maior, um alcance menor, um alcance maior, que cause mais dano. Ele pode mexer em qualquer valor aqui, dar o nome que ele quiser para a metralhadora dele. Ele pode, inclusive, deixar você criar a sua metralhadora, a metralhadora do seu armamento, e aí ele faz só aprovar se aquela metralhadora faz sentido, né? Se você tem peso teórico suficiente para manusear aquilo ali, né? Mas enfim, dá para fazer assim uma farra com essas metralhadoras, né? Embora as metralhadoras sejam indicadas para o ataque contra humano, nada impede, né? 2 mechas de sair por aí metralhando um ou outro. Só que aí eles vão acabar se autodestruindo muito mais rápido, né? Então é isso aí, gente. As metralhadoras, vamos seguir estudando esses armamentos, tá? Tem muito mais coisa legal que dá para acoplar aí com a nossa, né, o nosso mecha. Vamos falar agora sobre canhões, tá? Então, os canhões, eles podem ser montados separadamente em conjuntos de 2, 3 ou 4 baterias e podem ser programados para atirarem um de cada vez ou todos de uma vez só. Canhões são controlados pelo computador, certo? Como uma perícia. Canhão, tá? Então, o seu canhão, ele não necessariamente ele precisa fazer parte do robô, é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele pode ser um instrumento fora, né? Ele pode ser montado com baterias, né? Ele pode ser utilizado de outras maneiras. Claro que aí você vai gastar tempo para poder montar esses canhões, né? Não vai poder ser um ataque no mesmo turno. Você vai ter... Vocês lembram quando, né, os Changeman, os Flashman, todos eles sempre tinham né, no caso dos Changeman era a Change Bazooka, né? Que era um canhão que eles usavam para matar as criaturas, e aí cada um tinha um pedaço desse canhão e eles acoplavam, né, e faziam a montagem. Então é mais ou menos assim que seria, tá? Eles estariam por fora, seriam montados e utilizados 1, 2 vezes no máximo, né? E qual seria, então, a vantagem de se utilizar canhões, né? Antes da gente ver a vantagem de se utilizar canhões, tenham em mente também, pessoal, que esses canhões, para serem manuseados, o mecha ou a pessoa, né, que vai manusear através do computador central, né? Normalmente é uma pessoa controlando o computador central do mecha, a pessoa vai ter que ter a perícia canhões, tá? O computador central vai ter que ter essa perícia colocada lá, né? Colocada no cérebro dele, tá? Programado. Então é isso aí. Vamos ver o que é que um canhão pode fazer. Nós temos aqui alguns exemplos de canhões, né? Nós temos o Alton Cannon V2, o 20mm, 75mm AMX-13, o 105mm 1.7, 120mm FV 421 e o 155 milímetros. A munição de um canhão, cada 200 tiros, né, pesa 1 tonelada. A gente viu que no caso da metralhadora, a cada 1.000 tiros você tinha 100 quilos, né? Aqui a cada 200 tiros você vai ter 1 tonelada. Então veja que realmente não é muito producente esse canhão estar acoplado ao seu robô, né? Então vamos lá. Peso, né, deles, o autocano ele é o mais leve, pesa 200 quilos. Aí tem o 20mm 250, 300, até o mais pesado, que é o 155 com 2 toneladas. A cadência de todos eles é um disparo, o canhão só dispara uma vez, tá? O alcance, né, o de menor alcance, com 1.000 metros, é o autocano, e vai aumentando de 500 em 500, né, até o 105mm 1.7, que tem 3.500. Aí o
o 120 milímetros é 10 mil metros, e o 155 milímetros é 120, ou desculpa, é 20 mil metros, tá? Os danos também estão aqui, né? 10 mais 2d6, 10 mais 15 mais 2d6, o que mais causa dano aqui é o 45 mais 2d6. E assim como eu falei para a metralhadora, também vale para o canhão. O narrador pode criar novos canhões, alterar o que ele achar necessário aqui, permitir que o jogador crie, e aí ele autoriza ou não, né? Aquele canhão. Enfim, os canhões normalmente costumam serem utilizados em momentos especiais do combate, quando todas as outras armas falharam, né? Então a gente costuma utilizar eles para uma tentativa, né, desesperada de vencer o combate, porque esses canhões vai sugar muito da energia, né, do robô, ou mesmo que eles sejam alimentados por baterias externas, essas baterias normalmente terão que ser recarregadas, e aí não dá para você fazer vários ataques utilizando os canhões, tá bom? Outra coisa que é muito importante, né? O dano acima, ele é composto, se todos vocês perceberam, ó, ele é composto de um valor X, por exemplo, aqui 10, aqui 15, um valor X, mais um valor YD6, ou seja, mais uma parada de dados, né? Pode ser 2D6, 3D6, tá? Dependendo do modelo do canhão. O X, a gente chama ele, esse valor que ele vem sem o dado, né, esse valor que aparece na frente aqui sozinho, a gente chama ele de dano de impacto. É o dano que a vítima leva só pela bala ter batido nela, tá? É o chamado dano de impacto. Y é o chamado dano de explosão. Então, o canhão, além dele causar um dano de impacto, ele também causa um dano de explosão. Por isso ele é tão mortífero, por isso ele é tão... né, legal. O dano do impacto só pode ser aplicado se o tiro acertar o mecha. Então, se você disparar o canhão e a bala do canhão não acertar o mecha, ele não vai sofrer dano de impacto, mas ele vai sofrer dano de explosão, tá certo? Dano de explosão. Por quê? Porque vamos supor que a bala passou bem pertinho dele e explodiu, né? Ele não leva o dano de impacto, mas ele sofre sim o dano de explosão, desde que ele esteja dentro da área de explosão. E qual é a área de explosão? Y metro, ou seja, esse primeiro aqui é 2 metros, esse aqui, ó, 3 metros, né? O 15 milímetros, 2 metros e por aí vai, tá? Então, o valor que multiplica o D6, ele é também... em metros, o valor do raio de explosão, tá? Se você tiver um canhão, 30 mais 2d6, esse canhão aqui é um baita senhor canhão, né? Só pelo dano de impacto, ele causa 30 de dano, só pelo impacto. Só se a bala bater, ele já causa 30, só pelo impacto. E causa mais 2d6 de explosão, tá? Agora, se o disparo errar o alvo, ele não vai causar os 30 pontos de dano, mas ele ainda vai causar dano de explosão se o alvo estiver numa área de até 2 metros de raio do impacto, que é o valor de Y, tá? Então, se eu tô ainda dentro da área de explosão, eu sofro o dano de explosão. E quanto é que vai ser o dano? 2d6, o dano é intacto. Tá bom? Dano é intacto. No momento que eu sair dos 2 metros, 201, 202, eu não sofro mais dano nenhum pela explosão. Bom, pessoal, esse vídeo aqui vai ficar muito longo, né? Então, a gente vai dar uma paradinha aqui agora. No nosso próximo vídeo, nós vamos continuar, nós vamos falar a respeito de mísseis, nós vamos falar a respeito de outros armamentos, vamos falar a respeito de cargas e outras técnicas de combate que o teu mecha ele pode utilizar, tá bom? Espero que você esteja gostando, né, da criação do seu mecha, esteja já assim com milhares de ideias de como utilizar os armamentos, né, enfim, dá para fazer uma excelente campanha de RPG utilizando mechas. E se você gostou, né, curte aí embaixo, bota aí um comentário dizendo o que você tá achando, né, se você pretende ou não pretende jogar com mechas, como você pretende utilizar os mechas na sua campanha. Eu vou adorar saber as suas ideias e talvez até dar, assim, algumas sugestões também, né. E no mais, é isso aí, gente. Se você
já está inscrito, olha aí o sininho se está ativado para você receber outros vídeos como esse, receber inclusive a terceira parte desse vídeo, né? E não perder o restante dos armamentos e das técnicas, tá? Que dá para se utilizar com mechas. Já se você não é ainda inscrito no meu canal, se inscreve, tá? Se inscreve, ativa o sininho, né? Para que você possa receber esses vídeos também. Vai lá fazer uma visita ao meu canal, tem muita coisa legal. Tem uns vídeos aqui no card, outros lá na tela final. Me ajuda, gente. A maneira que vocês têm para ajudar o meu trabalho, se vocês gostam do meu trabalho, é exatamente se inscrevendo no meu canal e espalhando esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês puderem, tá? No mais, obrigada por terem ficado comigo aqui até o final. A gente se vê. Fica com Deus. Tchau.